Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaços que eu criei, que eu estou nutrindo a cada dia com reflexões, sentimentos, uma boa energia para a gente olhar para a vida a partir de vários ângulos e poder ir transformando e movendo, né? E amolecendo alguns lugares que estão aí atrapalhando o meu bom viver e o seu bom viver. Por isso, hoje, nós vamos começar uma série sobre gratidão. Vamos pensar, refletir, sentir como é ter esse hábito da gratidão. Primeiro, tudo começa na maneira como eu vejo a vida, como eu vou interpretar o que aconteceu comigo desde que eu cheguei aqui. Se você tiver lembranças de antes, ótimo, mas vamos falar da hora que a gente chega aqui, né? Que a gente sai do ventre da nossa mãe, porque a maior parte de nós não tem consciência do que aconteceu no ventre, que é importante investigar junto aos nossos pais, a nossa família, a nossa mãe, o que é que ela viveu durante esse tempo que esteve com a gente. Porque existe uma história antes da gente chegar aqui que também marca a nossa consciência, que impregna a nosso campo energético, que traz informações para o nosso corpo emocional, que traz informação para nosso pensamento, nosso corpo mental. Então, tem uma bagagem aí que muitas vezes essa bagagem ela está cheia de negativismo, é sentimento de rejeição, de abandono, até que a própria mãe sentiu durante a nossa gravidez, marca nossas memórias. Então eu posso ter sentimentos de rejeição, de abandono que foram sentidos, sim, pela minha mãe durante a gravidez dela. Às vezes a relação com o pai estava difícil, às vezes, no meu caso, né? Minha mãe ficou sozinha, meu pai não assumiu, não acompanhou ela durante a gestação. Aconteceu isso em 1999, onde não se aceitava, se condenavam as mulheres que engravidavam fora do casamento. Então, é claro que num contexto desse, ela passou por muitas dores, muitos medos, muitas angústias que me marcaram, né? Que eu carrego essa frequência, eu venho transformando, mas eu tinha muito forte isso, não sabia. Desde a infância eu tinha angústia, eu tinha ansiedade e eu não sabia. Por quê? Porque como é que eu vou saber que isso veio dos sentimentos da minha mãe? Mas é normal, do jeito que a gente recebe o sangue dela, que a gente se alimenta, né, de tudo que ela se alimenta, a gente respira através dela durante a gestação, a gente também se alimenta do que ela sente. E por isso o que ela sente fica nas nossas memórias. Então, o que é que eu quero dizer? Se você carrega essas dores, você pode estar muito intoxicado com emoções e sentimentos de escassez, de abandono, de falta, de frustrações que foram dos seus pais e não suas e que você carrega. Então, para agradecer, a gente vai ter que começar aqui. Primeiro, agradecendo, como orienta o Bert Hellinger, da constelação familiar, agradecendo simplesmente pela grande generosidade que seus pais, esse homem e essa mulher, tiveram em lhe conceber. Nós só estamos aqui, você só está vendo esse vídeo, porque um homem e uma mulher resolveram se unir e gerar você. Ofereceram essa grande oportunidade que é estar aqui agora, receber essa vida. Né? É interessante isso. Parece, quando a gente ouve isso pela primeira vez, parece tão pouco. Ah, mas eles não cuidaram. Você pode ter esse discurso. Ah, mas eles faltou um olhar, faltou aconchego. E eu não estou aqui para dizer que não faltou, né? Porque eu senti muitas faltas durante a minha infância. A gente não vai criar uma fantasia de que a gente recebeu tudo que a gente precisava na infância. Não é isso. Mas agradecer
houve algo nos foi dado, foi oferecido, algo de muito precioso, que é a vida. E eles ofereceram isso a gente. Então, agradecer isso já é um primeiro passo. Reconhecer o valor da vida. Mas você pode, de repente, dizer, mas eu estou tão chateado com a vida, eu não sei viver. Então, olhe, essa chateação, essa falta de motivação, essa desconexão com a vida, também pode ser resultado dessas faltas que aconteceram na sua primeira infância. Então, é uma coisa leva a outra. A gente pode perguntar, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? E importa que está aí. Importa que você sente. E aí você precisa começar a prestar atenção quais pensamentos estão relacionados a esses sentimentos para poder você ir transformando. E olhar, colocar o seu olhar na situação a partir de outro ponto de vista, de outro ângulo. Porque no momento que a gente reconhece que a vida nos oferece muitas oportunidades de aprender, de ser feliz, de nos deslumbrar com a beleza da vida, oferece esse ar, esse oxigênio que mantém o nosso corpo vivo, né? Oferece a terra para a gente cultivar e dela tudo retirar para se alimentar. Oferece novas situações para a gente poder viver coisas diferentes, como eu falei um dia de semana passada, né? Que quando eu fui morar em Brasília, eu tive a oportunidade de conhecer um modo de vida diferente do modo da minha família. E isso foi decisivo, gente, para eu dar um passo, virar uma chave para a minha libertação e ao entender que a vida pode ser vivida de muitas maneiras. E se a vida pode ser vivida de muitas maneiras, abre espaço para dizer assim, eita, eu não tô realizada hoje, né, com a vida que eu criei, né? Porque nós recebemos um quanto de informação, um quanto de recursos, mas depois nos é entregue a responsabilidade para a gente amadurecer, crescer, virar um adulto, uma adulta e usar esses recursos para gerar outros recursos, inclusive para gerações futuras. Então, a gratidão não é simplesmente você repetir, eu agradeço, eu agradeço. É importante essa repetição. Repita mesmo sem sentir, mesmo sem sentir, não estou dizendo que você não faça, mas é importante que você vá trazendo luz para a sua consciência e que essa gratidão aos poucos vá sendo sentida em seu coração. Que essa gratidão vá reverberando no seu corpo e você tenha a vontade e o impulso de oferecer aos outros o que você vem recebendo da vida. Porque ao reconhecer, quando a gente passa a sentir a gratidão e depois a ter essa motivação de ação, de oferecimento, de serviço, é porque a gratidão já ganhou espaço na nossa vida, nós já sentimos, nós já estamos vivendo na frequência da gratidão. E isso garante nossa saúde, garante bem-estar, garante bons relacionamentos. Porque você começa a atrair outras pessoas tão gratas ou mais gratas que você. Então, gente, para agradecer é importante entender, olhar cada situação que vem causando dor em você, né? Frustração, rejeição, abandono, sentimento de autodesvalorização, de inferioridade. Ontem eu percebi, eu estava numa convivência, de repente eu me senti assim, pequena ali, junto àquelas pessoas. Mas não era verdade. Eu fui para casa, fiquei refletindo, por que eu me senti daquela maneira? E aí eu me lembrei de uma situação da minha infância, né? Porque eu fui criada na casa dos meus avós, então eu não fui criada dentro de uma família que era um modelo padrão. Pai, mãe, filha, filho. E isso quando a gente não está encaixado num padrão, a gente se sente inferior. Essa sociedade faz isso, né? Nos pressiona para sermos todos iguais. E a criança, ela não tem filtro. A criança, ela quer ser igual para poder não sofrer rejeição. Então, eu na minha infância, eu queria ser igual, eu sofria porque eu não era igual, porque eu não tinha um pai do meu lado.
Então, a situação de ontem veio, foi lá no inconsciente, acionou um gatilho e me levou a essa sensação de inferioridade. Mas aí eu tomei consciência, avaliei se era mesmo, percebi que era uma memória, que não era real, que eu tenho o meu valor, que eu tenho a minha caminhada, que eu já encontrei pessoas maravilhosas, né? E encontro a cada dia. E aí comecei a agradecer. É esse processo de tomar consciência de quando começamos a sofrer pelas faltas, virar, olhar de outro ângulo, virar a posição da situação que a gente está vivendo, né? Olhar por baixo, olhar por lado, olhar por cima, que aí a gente vai encontrar que não é bem assim como a gente está sentindo, não é bem assim como a gente está interpretando. Aí quando a gente começa a interpretar de outra maneira, o coração se acalma, os pensamentos se aquietam e eu começo a agradecer, porque eu recebi muita coisa que outras pessoas não receberam. E talvez as outras pessoas receberam muito do que eu não recebi. Por isso que a convivência é nutritiva. Porque eu vou oferecer coisas a vocês que vocês não têm. E vocês me oferecem coisas que eu não tenho. E aí a gente soma. E nessa soma nós podemos ser mais felizes. Claro que não é com todo mundo que você vai poder comungar. Você vai poder comungar com pessoas que estão nessa mesma busca que você. Não sofra, porque com algumas pessoas que você ama não é possível dialogar, não é possível oferecer seu pensamento ou o que você sente, porque às vezes a pessoa está vivendo outras situações que ela não tem o olhar para comungar com o que você está vivenciando. Nada demais, não é uma questão de você ser melhor ou pior que o outro, nem vice-versa. É uma questão de vocês estarem vivendo momentaneamente situações que demandam atenção em outros lugares e não os mesmos. E a gente só pode comungar, partilhar, trocar com as pessoas que estão ali, né? Comungando, olhando para os mesmos lugares. Então, nessa série de agradecimento, de aprender a agradecer, nós vamos a cada dia aprofundar esse olhar sobre como a gente vira o ângulo da situação para poder agradecer. E eu aproveito o agradecimento para agradecer a vocês que estão aqui, me seguindo no canal, acompanhando minhas falas diárias. E se você não se inscreveu, aqui embaixo é fácil se inscrever, acionar esse sininho aí para ser avisado ou avisada sempre que eu coloco vídeo, que é diariamente. Deixe seu like, faça seu comentário e amanhã tem mais gratidão. Que assim seja.